Você consegue lembrar da última vez em que sua mente ficou realmente quieta? Não me refiro ao silêncio do ambiente, mas daquele outro. O silêncio que não depende de barulho externo, mas da tormenta que acontece dentro da sua cabeça. Aquele momento em que os pensamentos não estavam se atropelando, em que você não estava tentando prever o que viria depois, nem repassando pela centésima vez algo que já passou. Quando foi a última vez que você conseguiu simplesmente estar? Talvez você esteja cansado sem nem saber por quê. Seu corpo até dorme, mas sua alma acorda cansada, porque a mente não desliga, não pausa, não respeita a hora do descanso. Parece que ela trabalha sozinha, como um animal solto que você não consegue mais controlar. Cada hora ela cria um cenário, um problema, uma lembrança. Você tenta orar, mas no meio da oração já está pensando em outra coisa. Você tenta focar, mas está sempre a 2 passos à frente do que está vivendo. É como viver em 3 tempos ao mesmo tempo. O passado que machuca, o presente que exige e o futuro que assusta. Ninguém percebe. Lá fora, tudo parece normal. Você está trabalhando, sorrindo, respondendo mensagens, sendo funcional. Mas por dentro tem uma guerra, uma batalha onde o inimigo não está do lado de fora. Está na forma como você pensa, sente, interpreta. Uma batalha que se disfarça de produtividade, mas é só exaustão disfarçada. Uma inquietação tão constante que já virou o seu padrão. E o pior é que em algum lugar aí dentro, você talvez tenha começado a acreditar que isso é normal. Que viver com a mente em ebulição é só ser adulto, que carregar tudo sozinho é o preço de quem quer ter controle da própria vida. E sem perceber, você vai se tornando escravo da própria cabeça. Refém de pensamentos que nem sempre são seus, nem sempre são verdadeiros, mas parecem inevitáveis. E quando a gente tenta falar disso com alguém, a resposta costuma vir como uma solução prática. Tira um tempo para você, faz uma meditação, desconecta do celular, tudo válido. Mas e quando a raiz do problema não é externa? E quando o que está sobrecarregado não é a sua rotina, mas a sua alma? Quando o excesso não está na agenda, mas na forma como você existe dentro dela, é aqui que muitos se perdem. Acham que precisam organizar melhor o tempo ou ser mais positivos, como se fosse uma questão de técnica. Mas existe uma dor que só o espírito consegue traduzir. Um cansaço que não tem nome, mas pesa como se tivesse toneladas. Uma mente que já tentou de tudo e mesmo assim continua acelerada, inquieta, fora de lugar. E no fundo, o que você mais queria era poder desligar. Não da vida, mas do excesso. Não da realidade, mas da sobrecarga invisível que ela trouxe junto. O que ninguém te ensinou é que existe descanso sem fuga, paz sem precisar entender tudo. Um alívio que não depende de você resolver tudo mentalmente. Mas para isso, talvez você precise abrir mão do lugar onde sempre buscou segurança. O controle. Talvez, quem sabe, sua mente esteja tão cansada porque ela nunca foi feita para carregar tudo sozinha. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Tem gente que pensa demais porque sente demais. Cada pensamento é uma tentativa de sobreviver. A cabeça não para porque o coração nunca se sentiu seguro. E quando a segurança falha, o cérebro tenta compensar criando estratégias, ensaiando falas, prevendo desastres. Você acorda já tentando adivinhar o que pode dar errado. Dorme revivendo o que talvez tenha dito de forma errada. E no meio disso tudo, há um silêncio ensurdecedor. Ninguém sabe o que está acontecendo dentro de você, porque você aprendeu a parecer bem, a sorrir enquanto se autodestrói por dentro, a ser funcional enquanto sua alma tropeça. Esse é o tipo de cansaço que não melhora com feriado. É o tipo de angústia que não passa com banho quente. É uma prisão disfarçada de responsabilidade, porque no fundo,
Você acha que pensar demais é ser cuidadoso, que prever todos os riscos é maturidade, que sofrer por antecipação é uma forma de se proteger. Mas isso não é zelo, isso é trauma espiritual. É o peso de quem um dia se viu sozinho demais, desamparado demais, exposto demais. E desde então passou a carregar tudo no pensamento, como se cada coisa que você esquece alguém pudesse usar contra você, como se cada brecha de descanso fosse um risco. Pensar demais é, muitas vezes, o sistema de defesa de quem já foi machucado tentando confiar. De quem já entregou o coração, mas teve que recolher os pedaços sozinho. De quem já acreditou que seria cuidado, mas teve que se virar. E agora, mesmo sem perceber, sua mente assumiu o papel de vigilante. Ela analisa tudo, espera por tudo, se antecipa a tudo. Como se dizer, eu já sabia, aliviasse o medo de ser pego de surpresa de novo. E essa vigilância constante começa a distorcer até mesmo a sua espiritualidade. Você lê a Bíblia como quem busca um enigma, ora como quem tenta negociar paz. Serve como quem precisa provar algo. Tudo vira tensão, tudo vira performance. Até os momentos que deveriam ser descanso se tornam mais um item da lista de obrigações. E então você começa a se sentir culpado por não conseguir desligar, por não ter a paz que todo mundo diz que deveria ter se você confiasse de verdade. Como se a sua luta interna fosse sinal de pouca fé, como se o seu cansaço mental te afastasse de Deus. E essa é uma das mentiras mais cruéis que o inimigo planta. Fazer você acreditar que a sua dor te desqualifica espiritualmente. Mas e se eu te dissesse que até Jesus, em momentos de dor, suou sangue? Que mesmo sabendo do propósito, ele sentiu agonia? Que o peso não anula a fé, ele só revela onde precisamos ser cuidados? Talvez o seu pensamento acelerado não seja falta de fé, mas falta de amparo emocional. Talvez você não precise de mais força, mas de mais colo. Talvez não seja sobre melhorar, mas sobre parar de se cobrar tanto. Sua mente não é sua inimiga, ela só está tentando dar conta de dores que você nunca teve tempo de nomear. E enquanto você não se permite descansar, tudo dentro de você continua funcionando como se estivesse em estado de alerta, como se fosse sua obrigação garantir que tudo vai dar certo. Mas isso não é responsabilidade, isso é pânico camuflado, e ele te faz viver no automático, preso entre pensamentos, tentando controlar o que nem aconteceu, com medo de repetir o que te feriu. Deus nunca te chamou para viver nesse ritmo. Ele nunca exigiu essa hiperprodutividade mental. Foi o mundo que te ensinou que o valor está em estar sempre preparado. Foi a dor que te ensinou que só sobrevive quem prevê, mas o espírito não se manifesta na pressa nem na ansiedade. Ele se move na paz, no descanso, na confiança que permite soltar, mesmo sem entender tudo. E talvez seja esse o maior milagre que você precise agora. Não a solução dos seus problemas, mas o fim do estado de guerra dentro da sua cabeça. A mentira mais sutil que o medo conta é a seguinte: se você parar de pensar em tudo, algo ruim vai acontecer. Como se o seu raciocínio fosse o que segura o mundo em pé. Como se o seu controle emocional fosse a única linha que impede o caos de se instalar. Isso cria uma fé distorcida, uma espiritualidade baseada na tensão. Você acredita, mas com os punhos cerrados. Ora, mas enquanto ora, calcula cenários. Crê, mas como quem desconfia que o céu pode demorar demais. E essa forma de viver, ainda que pareça zelo, é só o reflexo de uma mente que nunca aprendeu a confiar em silêncio. Pensar demais não é sinal de inteligência. É o sintoma de um coração que se sente exposto. Porque quando a alma não descansa, o cérebro assume o controle. Ele tenta resolver tudo, prever tudo, corrigir tudo. E aí você passa a viver como um estrategista emocional, controlando palavras, ensaiando respostas, tentando se blindar até mesmo do que nem aconteceu ainda. É exaustivo, é solitário.
E é profundamente injusto, porque você começa a carregar responsabilidades que nunca foram suas. Começa a se culpar por coisas que estão fora do seu alcance. Começa a achar que, se tivesse pensado melhor, algo teria sido evitado. Mas aqui está a verdade que precisa quebrar essa estrutura de culpa e vigília. Você não foi criado para carregar sozinho o que só pode ser sustentado na confiança. Existe uma paz que não exige explicação, um descanso que não depende de entendimento, uma liberdade que nasce quando você reconhece que o controle é uma ilusão pesada demais para se manter por muito tempo. A mente humana não foi feita para reger o universo. Você não é Deus. E tudo bem. A palavra nunca prometeu que a fé eliminaria todas as dúvidas, mas garantiu que há descanso mesmo no meio do caos, que há um tipo de confiança que não exige clareza total. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos, capítulo 37, versículo 5. Não está escrito, entenda tudo primeiro, depois entregue. Está escrito, entrega, antes da lógica, antes da previsão, antes da garantia. Porque a confiança verdadeira não é fruto de certezas, mas de relacionamento. E quanto mais você conhece o coração de Deus, menos precisa entender cada passo. Você pode até dizer, mas se eu não pensar em tudo, quem vai pensar por mim? E a resposta talvez te assuste. Ninguém. E está tudo bem, porque você não precisa antecipar cada erro, controlar cada conversa, corrigir cada rota. Deus não precisa da sua vigilância para manter a fidelidade dele. O mundo não depende da sua mente acordada às 3 da manhã. Há anjos trabalhando enquanto você dorme. Há cuidado te cercando mesmo quando você se sente desatento. Há promessas sendo cumpridas no silêncio, na pausa, no vazio. Essa é a esperança que precisa nascer dentro de você. Não é seu raciocínio que te sustenta, é a graça que te segura. Não é seu planejamento que vai impedir as dores da vida. É a presença que te consola quando elas vierem. E essa graça não exige perfeição mental. Não exige que você pense certo o tempo todo. Ela alcança até as partes mais barulhentas do seu pensamento. Ela penetra até os corredores escuros da mente cansada e diz, aqui também é meu, aqui também pode haver paz. Você não precisa mais se relacionar com Deus como quem está fazendo um teste. Você pode respirar, soltar, parar de achar que, se esquecer algum detalhe, tudo vai dar errado. A vida com Deus é leve, não porque é fácil, mas porque Ele carrega o que a gente não consegue mais segurar. Descansar não é desistir, é confiar que há alguém capaz de te sustentar até quando você perde o controle. E talvez hoje seja o dia de deixar cair as armas invisíveis com as quais você tenta manter tudo em pé, de sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de confiança, de deixar a mente sentar, de deixar o coração respirar, de parar de pensar como quem salva e começar a crer como quem é salvo. Tem uma hora em que até orar cansa, não porque você perdeu a fé, mas porque sua mente já está tão saturada de pensamentos que até tentar falar com Deus parece mais uma tarefa mental do que um encontro, e você se sente culpado por isso, como se o simples fato de estar esgotado espiritualmente fosse uma ofensa. Mas Deus não é um patrão à espera de performance. Ele é um pai que reconhece o gemido silencioso da alma que já não sabe mais o que dizer. Lembro da vez em que tentei me ajoelhar para orar, mas acabei só me sentando no chão, encostado na parede, olhando para o nada. Nada saía, nenhuma palavra, só pensamentos embaralhados, cansaço nos ombros, um sentimento estranho de que, mesmo crendo, eu estava perdido dentro de mim. Eu estava esgotado, tentando manter minha vida em pé só com o peso da minha lógica, das minhas tentativas de entender o que estava acontecendo. E naquele silêncio que parecia inútil, Deus me visitou, não com uma resposta, mas com uma presença.
E foi aí que eu entendi que nem toda oração precisa ser dita. Algumas só precisam ser sentidas. É por isso que me impacta tanto uma passagem pouco citada, mas absurdamente íntima. Está em Jó, capítulo 26, versículo 14. Eis que estas são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pequeno é o sussurro que dele ouvimos. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? É como se o texto dissesse: você acha que entende Deus porque captou um sinal, mas na verdade, tudo o que você percebe é só um fio da borda da sua grandeza. Ou seja, você não precisa entender tudo. Você só precisa saber que Ele continua sendo Deus mesmo quando tudo parece um caos. A mente ansiosa quer explicação. A alma cansada quer segurança. Mas Deus, às vezes, oferece uma terceira coisa: presença. Não é um mapa, é um colo. Não é um plano, é uma mão estendida. E isso muda tudo, porque o seu descanso não vem quando tudo se encaixa. Ele começa quando você percebe que existe alguém maior do que os seus pensamentos, sustentando sua existência, mesmo quando tudo dentro de você parece desmoronar. Tem gente tentando remar no escuro, sozinhos, achando que se pararem tudo afunda. Mas o leme não está nas suas mãos, e essa talvez seja a revelação mais difícil para quem sempre precisou se virar. Há uma paz que só chega quando você solta o controle. Quando você deixa de tentar entender o que está acontecendo e começa a confiar em quem está no comando, mesmo quando não enxerga nada. O Espírito Santo não exige que você esteja mentalmente impecável para se manifestar. Ele é o único capaz de invadir a bagunça sem precisar arrumar tudo primeiro. Ele entra como consolo, como abrigo, como aquele alívio inexplicável que, de repente, te faz perceber que você está chorando, mas não está mais sozinho. Que você não entende o porquê, mas sabe que algo mudou. E nesse ponto você começa a perceber que pensar menos não é negligência, é fé madura. Porque confiar é aceitar que nem tudo precisa ser raciocinado até o fim. É reconhecer que a mente tem limite, mas a graça não. Que o pensamento falha, mas o cuidado não. Que o seu silêncio não é vazio, é espaço para que Deus fale sem ser interrompido por suas urgências. Se até aqui você tentou resolver tudo sozinho, talvez essa seja a hora de mudar de estratégia. Não com mais força, mas com mais rendição. Porque algumas das respostas que você está buscando só virão quando você parar de perguntar e simplesmente deixar Deus ser Deus. Você já fez tanto esforço, tentou controlar, entender, prever, mas agora talvez seja a hora de simplesmente soltar. Não porque tudo está resolvido, mas porque você não precisa mais carregar tudo sozinho. Respira. Não precisa dizer nada certo. Não precisa sentir nada específico. Só deixa a alma se sentar. Deus sabe onde dói. Ele já está aí, e talvez o maior ato de fé hoje seja parar de lutar com a própria mente e aceitar um colo. Fecha os olhos, se puder. Silencia. Vamos orar como quem finalmente descansa os ombros, como quem cansou de fingir que dá conta. Deus, eu me rendo. Não tenho mais força para pensar em tudo. Não tenho mais ânimo para sustentar o que nunca foi meu para carregar. Minha mente está cansada, Deus. Tão cansada. E eu sei que o Senhor me entende mesmo quando eu não consigo organizar esse caos interno em palavras. Então eu venho assim, quebrado, confuso, mas sincero. Eu venho porque não tenho mais para onde ir. Eu venho porque só o Senhor tem descanso real. Só o Senhor consegue entrar onde ninguém mais entra. Nesse lugar secreto da minha cabeça, onde pensamentos me perseguem, onde medos se repetem, onde eu já não sei mais distinguir o que é real do que é só trauma. Me ajuda, Pai. Eu não estou pedindo que tudo se resolva agora. Eu não quero promessas de que tudo vai dar certo amanhã. Eu só preciso respirar de novo, sem sentir que estou esquecendo alguma coisa. Eu só preciso parar de sentir culpa por não estar no controle. Eu só quero dormir sem precisar vencer uma guerra dentro da minha mente antes de fechar os olhos.
Me dá esse presente, Deus. Me dá esse descanso que tua palavra promete. Não o descanso do corpo apenas, mas o da alma que se entregou demais, pensou demais, carregou demais. Eu confesso que tenho tentado fazer tudo sozinho. Eu achei que planejar cada passo me protegeria da dor. Achei que pensar em todas as possibilidades me blindaria do sofrimento. Achei que ser cuidadoso era sinônimo de estar sempre alerta, mas hoje eu percebo, tudo isso só me deixou ainda mais exausto. Não é isso que o Senhor espera de mim. O Senhor não me criou para ser escravo da minha mente. O Senhor me criou para confiar. E confiar não é passividade, é descanso ativo, é entrega com consciência, é soltar a corda sabendo que existe uma mão muito maior segurando tudo. Então eu entrego, Pai, ainda que tremendo, ainda que com medo. Eu te entrego os pensamentos que me atormentam. Eu te entrego as histórias que me fizeram acreditar que se eu baixar a guarda, tudo desmorona. Eu te entrego essa mentalidade de vigilância que me impede de relaxar. Eu te entrego minha necessidade de entender tudo antes de confiar. Me ensina a descansar no invisível. Me ensina a confiar no teu silêncio. Me ensina a viver com paz mesmo quando a mente grita. Eu oro também por quem está me ouvindo agora e se identificou com cada palavra. Que o Espírito Santo visite esse coração como uma brisa mansa que dissipa a névoa. Que o Senhor calhe as vozes internas que acusam, que pressionam, que cobram. Que o Senhor transforme essa mente cansada em um campo de confiança. Que os pensamentos que antes eram gatilhos de dor se tornem lembretes de que o Senhor cuida. Que cada preocupação seja substituída por uma porção nova de fé. Que cada tentativa de controle se torne uma entrega. E que essa alma cansada aprenda, enfim, a descansar. Porque o Senhor não exige entendimento, exige rendição. O Senhor não busca performance, busca coração sincero. E aqui está o meu, do jeito que está, com pressa por dentro, com dúvidas sem resposta, com orações pela metade, mas é o que eu tenho hoje. E se o Senhor me recebe assim, então eu me permito parar, eu me permito descansar. Eu me permito confiar que mesmo quando tudo em mim parece caótico, o Senhor continua sendo Deus. Amém. A mente ainda vai tentar correr, vai te lembrar das pendências, vai sussurrar que descansar é irresponsável, vai criar novas preocupações só para te manter em alerta. Mas agora você sabe, há um lugar onde essa voz perde força. Um lugar onde o barulho interno se curva diante de uma presença maior. Esse lugar não é geográfico, é espiritual, é um estado de entrega. É o momento em que você para de lutar contra o que sente e começa a confiar em quem cuida. Você não é fraco por estar cansado, você é humano. E ser humano diante de Deus é o início da cura. Hoje, você não precisa mais provar nada para ninguém. Nem para si mesmo. Não precisa entender tudo, resolver tudo, prever tudo. Há descanso disponível para quem decide soltar. Há paz para quem se permite ser cuidado. Você não é o que pensa. Você não é seus piores cenários. Você é amado mesmo quando tudo em você parece em ruído. E se hoje só o que você conseguiu foi parar por alguns minutos e ouvir isso, já foi um milagre. Porque parar também é fé. E descansar é confiar que você já não está mais sozinho. Se essa mensagem falou com você, então ela já começou a curar o que ninguém vê. E se só esses minutos já trouxeram um pouco de alívio, imagina o que pode acontecer quando você decide continuar sendo cuidado com intencionalidade. A gente acabou de liberar gratuitamente um presente que até pouco tempo estava sendo vendido. É o nosso e-book, Orações que Transformam. 7 dias para renovar a sua vida. 7 dias. 7 encontros com Deus. 7 momentos para você se reencontrar consigo mesmo em silêncio, verdade e descanso.
A gente decidiu tirar da venda e entregar de graça para quem realmente precisa. Gente como você, que já cansou de fingir que está tudo bem. O link para baixar está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Corre lá, porque talvez esse seja o início da virada espiritual que sua alma tanto pede. E se essa palavra te abraçou de alguma forma, escreve aqui nos comentários: a partir de hoje eu descanso em Deus. Esse vai ser o seu selo, sua declaração silenciosa de que você está escolhendo confiar mais do que controlar. Deixa o like, compartilha com quem vive cansado por dentro e se inscreve. É muito importante para o nosso trabalho. Fique com Deus e até a próxima mensagem.